Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, passando para convidar você a fazer um mergulho no mundo do conhecimento, das propriedades rurais, da produção agrícola, da gestão. Eu estou falando do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. E neste momento nós vamos tratar deste tema, adequação das indústrias e propriedades leiteiras, a Instrução Normativa 76 e 77. Quem vai abordar este tema com muito conhecimento e muita propriedade é a palestrante Gabriela Alice Marim Bruneta. Ela é auditora fiscal agropecuária. Então, convido todos vocês a aproveitar esse momento, a realmente se entregar, porque é o momento de aprender. E lá na frente, colocar isso na prática para fazer toda a diferença. Com você, Gabriela. Ok, obrigada, Isaías. Eu queria agradecer o convite do Sebrae para participar desse evento tão importante para a nossa região e para ajudar também, a gente está sempre disposto a divulgar legislações referentes à área do leite e derivados. Então, vamos lá, eu fui convidada para apresentar para vocês uma palestra que se intitula A adequação das indústrias e propriedades leiteiras às instruções normativas número 7677 do ano de 2018, que foram redigidas pelo Ministério da Agricultura. Antes de mais nada, eu queria tratar com vocês um pequeno histórico desse percurso da legislação leiteira no Brasil, que nos fez chegar até essas duas novas normativas. Então, a gente tem, no ano de 2002, a Instrução Normativa número 51, que ela veio trazer, entre outras medidas, a refrigeração e a granelização do leite, a obrigatoriedade da análise mensal do leite de todos os produtores. Nós passaríamos, então, a fazer controle da qualidade do leite que vem do produtor, antes dele chegar ao laticínio, os estabelecimentos dos limites para a contagem das células somáticas, as CCS, e a contagem padrão em placa, CPP, no leite cru refrigerado. E também a criação da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, que é uma rede de laboratórios responsável por essas análises. Então, a Instrução Normativa 62, no ano de 2011, ela veio modificar algumas questões dentro da IN 51. A gente passou, então, a chamar a IN 51 de Normativa 62 por conta dessas alterações, e ela traz, além dessas outras coisas que a IN 51 trouxe para nós, a análise obrigatória de antibiótico na plataforma para a recepção do leite e a aplicação de programas de melhoria da qualidade do leite como matéria-prima, de forma mais efetiva e incisiva. E o escalonamento dos limites das células das células somáticas, das contagens de célula somática e da contagem padrão em placa. Então, a Instrução Normativa 62,
Também trouxe, como eu falei, os escalonamentos, e para quem se lembra, o escalonamento, ele acontecia de forma separada entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste, e no momento mais tarde, já um ano depois, na região norte e nordeste. A mesma coisa acontecia com a contagem padrão em placa. Note-se que aqui a contagem de célula somática partia da ideia de que se alcançaria até 2016 400 mil células por ml nessas regiões, né? E mais tardar na região norte e nordeste. Já a contagem padrão em placa, ela alcançaria 1.000 unidades formadoras de colônia em 2016 nas regiões sul, centro-oeste e sudeste, e em 2017 nas regiões norte e nordeste. Aqui, para demonstrar a vocês qual é a grande dificuldade da região norte e nordeste, que no ano de 2002 foi criada, através da IN 37, a rede credenciada do mapa, com os nossos laboratórios de RBQL, da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, e observem que a grande maioria dos laboratórios existentes no Brasil estão todos concentrados da região centro-oeste para baixo, sendo que o laboratório que no Pará, que é o da UFPA, está em andamento, nunca chegou a funcionar, e o da Embrapa Rondônia também está em implantação, mas ainda não chegou a funcionar. O laboratório no Nordeste, o Progene, ele chegou a funcionar, mas ele foi suspenso em 2017 e se encontra suspenso até hoje. Então, é uma dificuldade maior para a nossa região amazônica conseguir realizar esses controles referentes à qualidade de matéria-prima. Com a chegada do novo RISPOA, ele foi publicado em 2017, ele trouxe também algumas alterações para a fiscalização de leite e o emprego de novas orientações e de novas exigências quanto à qualidade desse leite. Primeiro, ele estabelece que a inspeção de leites derivados passa a ser não mais referentes apenas ao produto final, ao processamento, recepção da matéria e processamento chegando ao produto final, mas ele passa a exigir também que se abranja a sanidade do rebanho e a obtenção da matéria-prima. O artigo 240, 249 e 250 estabelece que tanto a definição da temperatura e do período de conservação do leite vai ser regulamentado por norma complementar, a análise e seleção da matéria-prima também em norma complementar, e condições de recepção e seleção do leite será também em norma complementar. Então, veio a necessidade dessa nova legislação, que veio separada em duas normativas, como vocês já sabem. Essas normativas é a IN 76 de 2018 e a IN 77 de 2018. A IN 76, ela regulamenta o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Observem que o leite pasteurizado B e C desapareceram, né? Eles não mais entraram porque já desde a 62 eles já não eram mais termos utilizados. Porém, o antigo decreto, o antigo RISPOA, ele ainda contemplava esses dois tipos de leite, se entendendo que eles teriam qualidades microbiológicas inferiores ao leite tipo A. O leite tipo A passou a ser o padrão A, e o leite pasteurizado, o segundo padrão, sendo que não existe o padrão C. Então, ficou só apenas leite pasteurizado e leite pasteurizado tipo A. Então, a instrução normativa 77, ela já veio para regulamentar a situação da inspeção sanitária em relação ao acondicionamento, o transporte do leite,
até a recepção em estabelecimento registrado no serviço de inspeção oficial. Então, ela vai abranger a sanidade do rebanho, as boas práticas agropecuárias aplicadas a esse rebanho, todo o processo de coleta e transporte desse leite e a análise e seleção dessa matéria-prima, desse leite que chega na plataforma pelos laticínios. Então, vamos falar um pouquinho agora da IN 76. O que ela trouxe de mais importante? Qual foi a grande mudança? Então, ela manteve os limites de 500 mil unidades de célula somática para as células somáticas e de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml de leite para a contagem padrão em placa. No leite cru, tá? Com a obrigatoriedade de avaliar a necessidade de revisão desses dois limites, tanto do de 500 mil quanto de 300 mil, a cada 2 anos. A IN entrou em vigor em 2019, provavelmente 2021, 2022, esses números podem ser que passem por uma revisão, tá bom? Então, o controle de células padrão em placa no leite cru passou também a ser monitorado no silo. O silo é o leite de conjunto da empresa, é onde ela armazena todo o leite que chegou e já foi recepcionado na plataforma, cujo valor que se estipulou foi de 900 mil unidades formadoras de colônia. A gente chegou a esse número não porque foi um número mágico ou um número que alguém determinou, mas que a RE 853, que é da União Europeia, entende que é adequado que o critério para o leite cru de conjunto seja 3 vezes superior ao critério para o leite cru recolhido na propriedade. Ou seja, se o leite cru recolhido na propriedade deve ter no máximo 300 mil, o leite cru do silo deve ter no máximo 900 mil. Para o leite já beneficiado, o leite pasteurizado, tipo A e o leite pasteurizado, a contagem passou a ser de enterobacteriáceas, que deve ser no máximo de 5 unidades formadoras de colônia por ml. Isso permitiu avaliar a inocuidade e a qualidade higiênica, além do status de deterioração dos alimentos. Antigamente se usava coliformes, contagem de coliformes, mas ela não era tão eficiente quanto a contagem das enterobacteriáceas. Na prática, o que a gente espera é mudar esse tipo de realidade. Isso é um curral de ordenha sem nenhuma estrutura. Notem que, inclusive, é um curral para fazer ordenha mecânica. Porém, as condições sanitárias, as condições de higiene de um curral desse jamais vão permitir um leite que tenha a contagem padrão em placa até 300 mil. A gente quer sair dessa realidade para essa realidade. Aqui é um curral que não tem nenhum luxo, como vocês podem ver, é uma estrutura relativamente simples, mas uma estrutura que permite limpeza, uma estrutura que possui ponto de água, entre outros fatores que vocês podem observar, que garantem que o leite não está sendo contaminado por fontes externas ao animal, né? Aqui eu quis mostrar um exemplo de 2 tanques de expansão, também em condições que não são exatamente iguais, mas que garantem que esse leite, enquanto está aguardando o seu recolhimento, né, o caminhão vir buscá-lo, ele tem proteção contra esses contaminantes externos, que só fazem deteriorar esse produto, essa matéria-prima, até ela chegar ao laticínio. Então, continuando. Vamos entender de onde veio todos esses números, né? O resuminho de todas essas legislações. Então, nós tínhamos o padrão bacteriano total do leite cru,
ou hoje, como a gente chama, CPP, né? Porque a gente mudou a forma de contagem, mas ela é muito semelhante. Então, em 2002, com a 51, estabeleceu-se inicialmente 1 milhão. Em 2008, nós descemos para 750 mil. Em 2012, para 600 mil unidades formadoras. Em 2014, nós descemos para 300 mil na 62, né? Para alcançar em 2016, a segunda parte, também os 300 mil. Com a IN 76, o que se fez foi se manter esse valor, que era o valor objetivo, né? Ele começava num padrão e ia descendo até chegar aos 300 mil. Já as células somáticas também começaram com 1 milhão, na intenção de se baixar ao longo do tempo para os 500 mil. Para vocês terem uma ideia, em países da Comunidade Europeia, Estados Unidos, Nova Zelândia, o limite máximo da contagem bacteriana total é de 100 mil unidades formadoras por ml. O Brasil hoje está trabalhando com 3 vezes mais esse valor. No caso da Europa, o regulamento europeu que estabeleceu essa regra, aquele que foi citado no slide anterior, né, a RE 853, ela entrou em vigência numa data similar à nossa normativa do Brasil. A deles lá entrou em 2005, sendo que eles deram continuidade ao trabalho, aplicaram e hoje eles obtiveram significativo avanço na qualidade do leite da União Europeia. Então, é um trabalho que parece, num primeiro momento, que vai ser difícil e o resultado não aparece de imediato, mas já temos comprovações e testes, né, em funcionamento em outros países e se notou, se provou que isso realmente funciona. Que ao se aplicar essas orientações e se exigir as diversas exigências das nossas normativas, o que se obtém no final é um produto, sim, de melhor qualidade. Eu trouxe para vocês as médias da composição centesimal do leite cru em 2017. Eu fiz questão de trazer antes da medida, tá? Antes do início das INs, porque eu acho interessante de mostrar. Nós já tivemos alguns ganhos, mas eu gostaria de deixar para vocês o convite para verificação desses ganhos nos nossos relatórios. Tá? Depois eu vou demonstrar para vocês o site do mapa, onde vocês podem ver esses relatórios. Mas aqui eu queria mostrar, aqui na região norte, a questão da gordura, da proteína e da lactose e também o extrato seco desengordurado desse leite, ele varia muito pouco ao longo do ano. Nós temos pouco problema com falta de alimento ou com outras questões, além das nutricionais, que interfiram diretamente na qualidade nutricional do leite que a gente oferece. Isso é muito bom. Isso é uma característica que nos coloca em vantagem sobre as outras regiões. Já quando a gente olha as médias, tanto de célula somática, que é essa azulzinha aqui embaixo, quanto as médias de contagem padrão em placa, que são os indicadores de higiene, vocês observam que as células somáticas, elas estão abaixo dos 500 mil. Não é um problema do norte a contagem de célula somática, que está ligado diretamente a vacas de alta produtividade, que tem tendência a ter mastite e outras doenças que acabam elevando as células somáticas do leite. Já em relação à nossa média geométrica do CBT, ou da contagem padrão em placa, vocês observam que nós já temos um número bastante elevado na maior parte do tempo, sendo que somente ficou abaixo aqui em agosto de 2017. Sendo que, provavelmente, esse mês de agosto foi um mês em que houveram mais falhas no envio das amostras. De maneira geral, o norte, a Amazônia, deve se preocupar, sim,
é com a melhoria da contagem da padrão em placa. Agora, falando um pouquinho da normativa 77, da parte que realmente ela trouxe alguma alteração, alguma mudança para as indústrias, né, para os laticínios e para os produtores rurais, a grande mudança foi a interrupção da coleta do leite não conforme para a contagem padrão em placa. Como é que isso acontece? Eu vou passar um slide aqui, depois nós vamos voltar para isso. Nós temos coletas mensais do leite desse produtor, né? Então, nós temos aqui 2 exemplos. No caso do resultado, quando o leite ele vai conseguir ficar, né? Ele vai continuar sendo fornecedor dessa empresa, e no caso em que ele não vai conseguir, ele vai ter que ser desligado da empresa. Então, nós temos uma situação aqui que esse produtor X, ele teve uma contagem padrão em placa de 1 milhão em janeiro. Já em fevereiro, ele baixou para 800 mil. Já em março, ele baixou para 700 mil. E a média geométrica desses 3 meses foi para 824 mil. Essa média é bem acima dos 300 mil esperados. Quando chegou em abril, eles fizeram tratamento, eles receberam orientação da empresa, corrigiram algumas coisas, melhoraram a higiene, baixou para 350 mil. Com esses 350 mil, se fazendo a média dos 3 últimos meses, ele já baixou para 580 mil. E no mês de maio, em que ele conseguiu baixar ainda mais para 100 mil, esse produtor chegando a 290 mil não era desligado. Diferente da situação do produtor Y aqui, que ele tinha em janeiro 800, fevereiro 600, março 600. Então, ele teve 660 mil como primeira média. Aí, em abril, ele, em vez de melhorar, piorou. Então, a média já ficou 631. E aí, em maio, piorou um pouquinho mais. Ele teve essa última média, 695 mil. Esse produtor teria que ser desligado do fornecimento de leite até que ele apresentasse um resultado abaixo de 300 mil para poder voltar. Ele teria que parar o seu fornecimento de leite para essa empresa e a empresa iria lá, ia sanear, e aí ele voltaria a fornecer leite assim que ele conseguisse um valor abaixo de 300 mil. Mas, como se percebeu que isso estava trazendo um certo problema, porque era a questão do desligamento desse produtor, desse laticínio, ele acabaria migrando para outros laticínios, o que aconteceria seria uma descontinuidade desse trabalho, e o que não era interessante, porque o objetivo não é punir nem o produtor, nem o laticínio, mas estimular ele a melhorar a qualidade do seu leite. Então, nós tivemos 2 normativas que foram publicadas corrigindo a IN 77. Uma delas é a 58, que ela modificou o texto da 77, dizendo que caso um mês fique sem amostra, que era uma coisa frequente, que seja por problemas de amostra que foi inutilizada pelo laboratório, ou a perda da amostra, ou por algum problema, esse produtor acabou não sendo enviada a amostra desse produtor, junto com o grupo, né? O resultado de cada mês subsequente substituirá a média geométrica até o estabelecimento da média geométrica trimestral calculada. Nossa, na prática, o que isso quer dizer? Na prática, quer dizer o seguinte: se esse produtor aqui que estava indo bem, nesse mês aqui que ele tirou 350 mil, por acaso ele não entregou essa, ele vai ficar com a falha dessa média, certo? Então, esta média aqui, que seria de 580 mil, não vai existir, porque a gente teve a quebra da sequência. Toda vez que quebra a sequência, o LQL começa a contar do zero de novo. Ele não pega essas duas e soma com o outro que vai vir, não. Fica sem a média. Então, essa média aqui
passa a ser substituída por este valor aqui, pelo valor simples que ele conseguiu no mês subsequente. Certo? Tranquilo, né? Então, agora, para o retorno da coleta. Então, a legislação original dizia que o retorno da coleta seria após apresentado um resultado de contagem padrão em placa abaixo dos 300 mil. Com a IN 59, esse produtor não é mais desligado. Ele pode continuar fornecendo para a mesma empresa, desde que a contagem fique dentro do padrão nos meses seguintes. Novamente, o que significa isso? Significa que este coleguinha aqui, que seria desligado, se nesse último mês aqui, apesar dele estar muito ruim, e ele tivesse aqui 300 mil, em vez de 800, provavelmente essa média, claro, por conta dos outros valores dos outros meses e das médias geométricas, ele ficaria fora, porque esse valor aqui também daria acima de 300 mil. Porém, quando este valor aqui, que é o valor referente ao mês, ele conseguiu ficar abaixo de 300 mil, ele não precisa ser desligado. Ele continua produzindo leite e continua recebendo todo o tratamento para ser saneado, para melhorar a média, porém, sem cortar o fornecimento desse produtor nem um dia, sem esperar o próximo resultado, nem um dia. Tá? Então, o artigo 45 ganhou esse parágrafo 2º, que diz que, em caso de comprovação do atendimento ao artigo 44, que é o que se refere aqui em cima, tá? A apresentação, né, dos resultados de análise CPP dentro do padrão, desde que tenha a visita do técnico comprovada, diagnóstico das medidas corretivas a ser aplicada, emitido e essa contagem padrão em placa emitido pelo laboratório, RBQL, no mesmo mês referente à terceira média geométrica, não se aplicará, mantendo essas condições enquanto os resultados de análise mensais estiverem abaixo dos 300 mil, aquilo que eu acabei de explicar. Independente da média dele continuar apenas baixando, mas ainda está acima dos 300 mil, desde que a amostra mensal dele esteja abaixo dos 300 mil, ele continua sendo um produtor ligado a essa empresa de leite. Tá bom? Então, vamos adiante. Um ponto que trouxe muita polêmica em relação à normativa 77 é a questão da temperatura de recebimento do leite. A temperatura de recebimento do leite anterior a essa legislação e anterior ao novo RISPLA era de 10 graus Celsius. E passou a ser de 7 graus Celsius. Houve uma inclusão de excepcionalidade até 9 graus Celsius. Depois nós vamos falar dessa excepcionalidade, tá? De onde saiu essa ideia do recebimento até 7 graus? Diversos trabalhos científicos foram publicados ao redor do mundo, comprovando, entre outras coisas, que se mantém a qualidade do leite, se garante uma qualidade maior do leite, o ganho é bem maior entre 4 e 7 graus. Sendo que, lógico, que quanto mais frio, melhor. Mas que o maior custo-benefício está entre 4 e 7 graus. Como a gente vai observar aqui nesses alguns trabalhos que nós citamos aqui, tá? Então, uma redução de 25% na contagem de micro-organismos psicotróficos, aqueles que têm preferência por crescer em ambiente frio, no leite cru, acontece quando a gente reduz a temperatura durante a estocagem de 6 para 2 graus. Ou seja, né, como a gente estava falando, quanto mais frio, melhor. Já esse outro trabalho, onde esses outros pesquisadores, junto desses colaboradores, perceberam que a 4 graus, micro-organismos psicotróficos
não apresentam atividade proteolítica, ou seja, esses micro-organismos que são responsáveis pela atividade proteolítica, que é a destruição das proteínas, eles entram num processo vegetativo. É como se as bactérias hibernassem a 4 graus. Já a 7 graus, se observa que desses micro-organismos, 50% continuam com a atividade paralisada, porém os outros 50% já expressam atividade proteolítica. Entre 10 e 21 graus, a maioria das bactérias responsáveis pela deterioração desse leite já apresenta a atividade proteolítica. Aqui embaixo a gente cita outros trabalhos que os senhores podem procurar para verificar que a temperatura do leite realmente influencia diretamente na qualidade sanitária dessa matéria-prima. A instrução, seguindo ainda com a instrução normativa 77, vamos falar agora dessa excepcionalidade, dessa recepção do leite a 9 graus. Ela pode acontecer desde que a empresa apresente para o serviço de inspeção responsável revisão das rotas com base na melhoria da qualidade do leite, através da chegada de leite com temperatura mais baixa. Ou seja, as rotas passam a ser calculadas visando a temperatura de chegada, e não mais o caminho mais curto, a economia de gasolina, etc., como se fazia antigamente. Se atentar também para o tempo de 3 horas necessárias para que a redução da temperatura do leite aconteça. Porque o leite, como vocês sabem, quando ele sai da vaca, ele sai numa temperatura alta, né? Varia de 34 até 38 graus, dependendo também da temperatura ambiente no lugar e do tipo de coleta, né? Então, esse leite, ele precisa de, no mínimo, 3 horas dentro do tanque de expansão para que ele tenha queda da temperatura. Revisão tem que ter também, para se caracterizar a excepcionalidade, tem que haver a revisão da manutenção e do funcionamento desses tanques de expansão, garantindo que os tanques estão funcionando bem, que os tanques estão marcando a temperatura de forma correta, que o motorista do caminhão, na hora de vir recolher esse leite, ele tem condições de verificar a temperatura tanto do tanque, quanto ter um termômetro para verificar se as temperaturas são condizentes umas com as outras, e a verificação do atendimento da capacidade específica de cada tanque. Se o tanque é de 500 litros, ele deve receber 500 litros. Se o tanque é de 1.000 litros, ele deve receber 1.000 litros. Porque existe um volume que fica vazio nos tanques de expansão, que é próprio daquele processamento por expansão. E, às vezes, não respeitando isso, dificulta essa queda de temperatura do leite nas propriedades. O que mais? Que mudou com a IN 77 de 2018. Ela veio trazer a obrigatoriedade de análise, no mínimo, de 2 grupos de antibióticos e agentes inibidores, que são inibidores de crescimento microbiano, são dentro dos grupos de antibióticos, né? Por recebimento. Passa a ser obrigatório fazer teste rápido para pelo menos 2 grupos de antibiótico nas plataformas antes do descarregamento desse leite. Também passa a ser obrigatório a análise de todos os grupos de antibiótico por métodos rápidos. Aqui a gente chama método rápido na legislação, mas é o que a gente chama nas empresas de teste lento, que é um teste que leva de 2 a 4 horas para ficar pronto, e ele testa N grupos de antibióticos, tá? Na frequência definida no programa de autocontrole. Essa frequência mínima hoje é 1 vez ao mês para todos os produtores. Esses testes são os testes que já existem no mercado. O Ministério não exige que se faça de todos os grupos conhecidos, mas de todos os grupos conhecidos
para os quais existam testes comerciais, né? De nada adianta a gente exigir uma coisa que não é execuível, não é possível de se realizar, tá? E sempre que a empresa for criar um consórcio, criar um contrato com novos produtores, quando ela for contratar esses novos produtores como seus fornecedores de leite, é obrigatório que elas estabeleçam com eles o gerenciamento das boas práticas agropecuárias do leite e do leite dentro do padrão definido no regulamento técnico específico, com uma análise prévia para a contagem padrão em placa, que tem que ser de até 300 mil. Então, o que diz o artigo 48? Ele diz que a empresa é obrigada a realizar e manter o cadastramento de seus fornecedores em sistema do mapa, que no caso aqui é o SIGCIF, e incluir no programa de autocontrole. Primeiro, o que tem que ter? Cadastro atualizado dos produtores rurais, contendo nome, número do cadastro dele, de pessoa física, no caso o CPF, endereço, volume diário que esse produtor disponibiliza para a empresa, a capacidade do tanque, tipo e localização georreferenciada desse tanque, se é um tanque coletivo, georreferenciada para o tanque coletivo, se é para um produtor único, do tanque do produtor único, as linhas que vão fazer a coleta desse leite, o horário e a frequência de coleta. Então, tem que estar tudo bem mapeadinho, bonitinho, de como é feita a coleta em cada um dos produtores das empresas. O cadastro dos transportadores de leite também é responsabilidade da empresa. Hoje não é mais permitido se comprar leite direto do caminhão. O produtor tem uma relação direta com a empresa, uma relação comercial, e também o transportador, a empresa transportadora, ou pode ser contratada a pessoa física, no caso aqui, desde que cadastrada, com o número do cadastro dela, né, CPF ou do CNPJ, se for uma empresa. O endereço, a identificação desse veículo, a identificação dos motoristas, a capacidade desses tanques de transporte, linhas e horários que esses tanques de transporte vão utilizar. Ainda no artigo 48, também é obrigação das empresas ter descrito os procedimentos de coleta e análises de seleção do leite. E, claro, aplicar esses procedimentos de coleta, das análises de seleção. Também é obrigatório que esteja descrito os procedimentos de coleta, conservação e transporte das amostras individuais, tanto as do RBQL, quanto as amostras de referência em caso de problemas com antibiótico e etc., que pode acontecer na plataforma. Então, todos esses procedimentos têm que estar descritos de forma correta e ser mantidos atualizados para verificação. Também precisa que tenha todos os procedimentos de higiene dos veículos transportadores de leite descritos e verificados. E informações sobre o procedimento de transvase, local intermediário, rotas e horários e comprovação de que o procedimento não interfere na qualidade do leite. O transvase, como vocês devem saber, ele era um procedimento considerado irregular pelo Ministério da Agricultura. Isso causava uma série de problemas, de transtorno, tanto para as empresas quanto para o órgão fiscalizador, que tinha muita dificuldade em controlar essa situação, e aí as empresas acabavam por adotar o transvase como uma forma de alternativa para um problema que é a dificuldade de se chegar em algumas propriedades. Então, uma parte do caminhão ficava parado, enquanto o que a gente chama da Julieta e o Romeu ia, né, que é a parte que está atrelada diretamente ao caminhão, para buscar. Então,
era feito esse transvase em condições quaisquer de higiene. O Ministério achou por bem regulamentar, de forma que a gente passa a conhecer as condições em que acontece esse tipo de transvase. Então, também é obrigatório para todas as empresas manter a educação continuada dos produtores rurais, tá? Nós chamamos isso de Plano de Qualificação dos Fornecedores do Leite, PQFL. O PQFL já está funcionando, rodando, na grande maioria das empresas, nós já estamos recebendo os planos, e a gente acredita que daqui a algum tempo esses planos vão dar um resultado formidável em relação ao desenvolvimento rural. Mas agora falando do plano, né? Padrões mínimos para instalação e equipamentos de ordenha e refrigeração preconizados pela empresa. Não é o Ministério da Agricultura, não é o Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal quem vai lhe dizer qual é o padrão mínimo para suas instalações e equipamentos de ordenha e de refrigeração. É a empresa. É a empresa que vai tomar como responsabilidade isso, e ela vai avaliar se aquele padrão mínimo que ela colocou para o produtor, se ele está funcionando ou não. E aí, claro, promover as regulações necessárias, conforme a necessidade. Também tem que ter o manejo da ordenha descrita nesse plano, né? Como que vai ser treinado esse produtor, a qualidade da água da propriedade, qual é o mínimo de qualidade de água que essa propriedade vai apresentar para vocês da empresa, como para garantir a higiene da ordenha, controle sanitário do rebanho e a adoção de ações corretivas em relação ao leite de produtores rurais que não atenda às exigências legais, incluindo o estabelecimento de metas para a melhoria dos índices de qualidade do leite recebido. Isso é muito importante, porque nosso objetivo, como a gente falou, não é punir, não é excluir o produtor que não se adequa, mas ter um plano de metas para que esse produtor, em algum momento no futuro, venha se adequar a esse plano de qualificação e possa vir a ser fornecedor de leite, ou já ser fornecedor e incrementar a qualidade do seu leite. Critérios para seleção e destinação da matéria-prima de acordo com a legislação vigente. As empresas são obrigadas a manter no seu plano de qualificação quais são os critérios para um leite que chegou ácido, para um leite que deu antibiótico positivo, para um produtor que no leite, no teste lento, no teste maior de antibiótico, deu para algum grupo, como é que vai ser feito, como é que vai ser tratado esse produtor e esse leite, tá? Então, transvase. Como eu falei, a questão do transvase, antes ela era considerada ilegal, mas ela foi regulamentada, e aí a normativa 77 veio explicar o que significa essa normatização. Então, a gente exige que tenham informações no programa de autocontrole da empresa sobre como vai ser feito essa transferência do leite, em que local vai ser feito, não pode ser em qualquer lugar, não pode ser embaixo de uma árvore, hoje é embaixo dessa árvore, amanhã é mais ali na frente, tá? As rotas e horários onde será necessário usar o transvase, então tem que ser definido em que rota, né? E em quais horários do dia, e a comprovação de que o procedimento não interfere na qualidade do leite. Porque o mais importante é a garantia da qualidade do leite. Isso é feito simplesmente se analisando o leite no qual houve o transvase durante o transporte e o leite no qual não houve o transvase. E verificar se a qualidade desses dois leites são semelhantes. Se a qualidade se mantiver semelhante, significa que o transvase não incorre em risco maior sanitário para essa matéria-prima. Logo, ela pode acontecer. Se caso esse leite está perdendo qualidade substancialmente, obviamente que não é possível fazer esse transvase, né? E nem vai ser mais de interesse da empresa, nós entendemos. Então, além disso tudo, a normativa 77 exige supervisor
habilitado pelo laboratório, tá, do RBQL para as atividades de coleta do leite. Isso, na prática, significa que cada empresa terá que enviar ou terá que conseguir um curso mais próximo. Já tiveram, acho que teve um aqui no estado do Pará, em que o treinador do RBQL veio para o estado do Pará. Então, foi divulgado, as empresas que tinham interesse participaram, e pelo menos um supervisor habilitado em cada empresa tem que existir, e ele vai funcionar como um multiplicador do conhecimento. Ele vai treinar os demais sobre as atividades de coleta do leite e também, claro, de coleta para análise. Então, o que vocês devem estar se perguntando? Essas exigências, todas essas exigências da IN 76 e da IN 77, elas são aplicáveis em que nível nas esferas estaduais e municipais? E aí eu cito a própria IN. Os critérios e os procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos que realizem comércio municipal e intermunicipal serão regidos por esta instrução normativa quando os estados, o Distrito Federal e os municípios não dispuserem de legislação própria e equivalente. Os estados e municípios podem até exigir mais dos seus laticínios e dos seus produtores. Menos, eles não podem exigir. É isso que a IN deixa para todo mundo. Então, o plano de qualificação dos fornecedores, né? O objetivo é um objetivo de política pública, que é aproximar os produtores e a indústria, visando a maior segurança para o consumidor e o desenvolvimento para o setor produtivo. Isso fica muito claro, né? Esse fornecedor de leite, uma vez ele sendo trabalhado para a melhoria da qualidade da sua produção, do aumento da sua produtividade, esse leite sendo, daqui a pouco, recebendo benefícios, né, que além dos benefícios que já são obrigatórios, mas até monetários pela qualidade mais alta desse leite, isso faz com que o homem do campo fique no campo, né? E não é apenas uma questão de melhoria social. As empresas têm que encarar isso como uma forma de sobrevivência, uma vez que o dia que o produtor de leite acabar, as empresas de leite acabam junto, né? Para existir os laticínios, é preciso que exista alguém que forneça leite. Então, são áreas codependentes, elas precisam existir em conjunto. Então, o plano de qualificação dos fornecedores de leite, como a gente falou tudo isso, né, que a gente falou agora, é um documento contendo o conjunto de todas essas ações para alcançar os resultados esperados. Os resultados mensuráveis são basicamente os 300 mil de CPP e os 500 mil de CCS, né? É bem claro, né? É uma meta simples que vai ser dividida em diversas partes. Então, quais são as etapas? A primeira etapa, na hora de se implantar o programa, é levantamento e diagnóstico de todos os fornecedores da empresa. Então, você vai identificar gargalo, indicador de produção, sistema produtivo, né? O tipo de sistema daquele cara, se é intensivo, ultra-intensivo, extensivo, ultra-extensivo, a gestão, como ele gere a propriedade dele e o perfil desse produtor, né? Se ele é mais antiquado, se ele é mais aberto a novas ideias, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, com base nessas informações, vocês vão criar a classificação dos fornecedores em categorias, que pode ser a categoria A, que pode ser os mais especializados, o B, que já seriam os intermediários, e o C, os produtores extensivos, e quantas categorias vocês julgarem necessárias, tá? Então, a definição do tipo de ação e metodologia para cada categoria também tem que acontecer, tem que ser uma das etapas, onde vai acontecer a capacitação, a assistência técnica gerencial desse produtor, dias de campo, treinamentos, a visita do veterinário e etc.
Então, o que deve estar detalhado nesses programas? Metodologia para diagnóstico das propriedades, categorização desses fornecedores, que já foi explicado no slide anterior, justificativa para as ações em cada categoria do fornecedor, ou seja, no fornecedor A, no fornecedor do tipo A, eu vou ter uma estratégia, já para o tipo B, uma outra estratégia, para o tipo C, já vou ter que visitar mais, fazer mais treinamento. Isso daí é de acordo com a realidade de cada empresa e com aquela que acredita que vai ajudar a alcançar suas metas. Então, os resultados esperados dessas intervenções, né? Então, não adianta só eu dizer, eu vou fazer A, eu vou fazer B, eu vou fazer C. Eu quero saber, o serviço quer saber quais são os resultados que a empresa espera alcançar, ou seja, tratando o produtor do tipo A, do tipo B e do tipo C de determinada maneira, o que se espera é, num intervalo de tempo, um resultado X. Isso tem que estar descrito. Indicadores para cada categoria, né? Então, eu vou criar os indicadores, que são as metas, né? Então, a categoria A, eu tenho a meta de sair de Y, de uma média Y geral dos meus fornecedores, para uma média melhor, e assim sucessivamente, que é esse que é o objetivo, né? O cronograma, muito importante essa parte, ter um cronograma de execução de todas essas etapas, onde vai constar, né, o cronograma, quando vai acontecer os cursos, quando vão acontecer os treinamentos, quando houve as visitas, se as visitas são semestrais, bimestrais, trimestrais, dependendo de cada categoria, claro, de produtor, né? E esse cronograma tem que ser executado, ele tem que ser apresentado conforme está lá, os resultados, as planilhas dos treinamentos, as fichas de resposta dos produtores e etc. O cronograma de auditorias internas de cada etapa, onde vão passar, ou seja, no final de cada uma das etapas que a gente demonstrou ali, vocês vão reavaliar a situação, vocês vão verificar os resultados e vocês vão reescrever aquilo de acordo com aquilo que foi possível alcançar e o que pode melhorar para que no próximo intervalo de tempo isso seja alcançado de uma forma mais eficiente ou mais rápida, etc. E o cronograma de reclassificação desses fornecedores. Claro, porque passado algum tempo, vocês têm que reavaliar se o fornecedor do grupo B já não virou um fornecedor já do grupo A, né? E assim sucessivamente. Ou, às vezes, até o contrário, um fornecedor que tinha um padrão excelente, que tinha boa estrutura, aconteceu alguma coisa ao longo do intervalo de tempo, e ele caiu para o grupo B ou até para o grupo C. Então, isso tudo tem que ser acompanhado pela empresa. Resumindo, a empresa passa, então, a dar capacitação na área de gestão, visando o desenvolvimento da capacidade gerencial desses fornecedores. E aí vão entrar as boas práticas agropecuárias, tratamento, de toda a natureza que vocês entendam que sejam eficientes para a melhoria nutricional das vacas, para a melhoria do rebanho, para diminuir o intervalo entre partos e etc. Né? Esse programa tem que ter as metas que sejam execuíveis e realistas, né? De nada adianta achar que em 6 meses vocês vão resolver todos os problemas de todos os fornecedores de leite. Não é assim, então vocês têm que ter prazos de 1 ano, 2 anos para frente, com metas intermediárias a serem alcançadas, né? A cada 3 meses, a cada 4 meses, para poder reavaliar se o plano está andando para o lado certo, né? Tem que haver o controle, por isso as auditorias internas, para verificação desses resultados, e estratégias de pressão social e de incentivos financeiros. Isso é uma sugestão nossa que a gente chama de reconhecer, que é o reconhecimento também daquele produtor que está caminhando, que está fazendo tudo direitinho, que está procurando melhorar. Não é só o sistema para ter a punição, o desligamento, o ônus, as visitas, as brigas que vão ter, as discussões. É preciso também o reconhecimento daquele produtor que está aplicando tudo direitinho, que está fazendo a sua parte
e está ajudando todo esse plano a funcionar, né? Então, quais são as vantagens, não só para o produtor, mas para a empresa, com essas novas regras? A gente vai ter um avanço nesse processo de qualificação do produtor. Isso vai criar um produtor mais especializado, um produtor de leite com um perfil mais profissional, de comprometimento com a empresa, de relação. Essa relação produtor-empresa tende a melhorar com essa qualificação do produtor. Lógico, o produtor que está recebendo da empresa essa série de orientações, de atendimento, fatalmente vai chegar à conclusão de que é para o próprio bem dele. Fatalmente, ele vai entender que é para o crescimento dele e vai reconhecer isso. E vai melhorar essa relação profissional entre os dois. O aumento da renda do produtor, com o aumento da produtividade, que se espera, é óbvio, se eu melhoro a qualidade do rebanho, se eu diminuo o intervalo entre partos, se eu melhoro a nutrição, se o meu leite vai menos para o lixo porque ele não está chegando ácido na empresa, obviamente que eu vou aumentar a produtividade desse homem do campo. Oferta de produtos lácteos de melhor qualidade, mais seguros, de maior valor agregado para os consumidores. Gente, qualidade do leite, todo mundo só tem a ganhar. Vão ser leite de um sabor mais agradável, os produtos vão ter mais tempo de prateleira, a gente vai poder ter um tempo de consumo maior e o mais importante, segurança sanitária no consumo desse produto. Ninguém corre o risco de ficar doente comendo um leite, comendo um produto lácteo à base desse leite de melhor qualidade. E a harmonização com as regulamentações internacionais, derrubando as barreiras sanitárias, porque hoje o Brasil, para vocês terem uma ideia, é o 5º produtor mundial em litros de leite. Porém, o Brasil muito pouco exporta produtos lácteos. Pelo contrário, ele é importador, ele consome produto lácteo de outros países, como é o caso do doce de leite, que ninguém fala do doce de leite do Brasil, mas do da Argentina, como é o caso do queijo suíço, do queijos franceses, né? E o Brasil tem condições, pelo tamanho da sua produção, de virar um competidor internacional nessa área. Então, também é uma vantagem que nós esperamos alcançar passado algum tempo dessas novas IENs. Eu deixo aqui o perguntas e respostas referentes às instruções, tá? Lá tem mais algumas coisas, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Elas estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, tá? É só entrar no link inspeção, dentro do link inspeção, produtos de origem animal, publicações do Dipoar, tá? Então, lá vai estar as perguntas e respostas das duas IENs e também um anuário que eu citei para vocês de 2019, com os resultados desse trabalho que está começando ainda, né? E ainda vamos chegar lá, ainda vamos chegar bem longe. Gente, muito obrigada pela atenção. Agradeço mais uma vez esse convite muito simpático do SEBRAE para eu participar dessa discussão, dessa conversa sobre essas novas legislações. Sei que não foi possível dirimir todas as dúvidas, o tempo não é para isso, para se falar de uma dessas IENs e também de boas práticas e tudo mais que ela abrange. A gente poderia ficar tranquilamente 2 dias no curso, né? Então, mas de qualquer forma, eu acredito que deu para vocês aprenderem um pouquinho e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser alguma informação, esse é meu e-mail, fiquem à vontade.